Shalom, shalom, pessoal. Boker Tov, bom dia. Bom, pessoal, eu fiz um vídeo aí e esse vídeo, algumas coisas ficou incompleta. Cerca de uns 2 minutos, eu fui ver o vídeo para tentar editar ele e eu vi que faltou cerca de alguma coisa que não ficou gravado. Bom, então eu estou fazendo aqui um segundo vídeo para concluir a respeito dos maçoretas, pessoal. Tá bom? Vamos lá então ver. Muito bem, pessoal. Eu disse que nessa colocação é uma pergunta interessante. Quem são os maçoretas? Tem uma interrogação aqui, ó. E aonde eu parei? Eu parei de um cidadão que era negociante de relíquias de escrita antiga. E esse cidadão, ele judeu da Crimeia, um grande negociador de antiguidade, tá bom? Desses achados arqueológicos. E esse cidadão, por nome de Avraham Fekovics, ele comprou, foi até o Egito, naquela região, ali consultando judeus, também caraítas. Em 1840, eu estava falando no outro vídeo, ele comprou esse códice de Leningrado. Esse códice de Alepo, como eu disse, produzido em 1930, ele foi confeccionado em Tiberíades. Já o códice de Leningrado foi confeccionado no Cairo em 1008 a 1009 depois de Cristo. Como eu contei no outro vídeo, a perseguição de judeus, tá? Dos judeus por outros povos, porque a ONU, né, resolveu dividir o Estado palestino em dois estados, judeu e árabe. Houve uma perseguição em cima dos judeus. E nessa perseguição, destruíram a sinagoga de Alepo e ali destruiu, né, o códice de Alepo. Então, 40% se perdeu. Mas já o código de Leningrado, 80 anos mais novo, ele é um códice de todo o Tanar pontuado completo. Esse não foi destruído. É lógico que seria melhor termos todo o códice, né, de Alepo completo. Mas, uma vez que não temos, né? Então, apelamos para o códice de Leningrado, que é 80 anos mais novo. Esse produzido, né, em Tiberíades, já o de Leningrado foi produzido, né, no Cairo, no Egito, e levado para Leningrado, na Rússia, para São Petersburgo, tá bom? Depois mudou o nome para Leningrado, ali na época da União Soviética. Hoje voltou de novo o nome de São Petersburgo, tá bom? Ali na Rússia. Então, o que acontece? Os dois códices, mesmo sendo produzidos por famílias, né, de Ben Asher e Ben Naphtali, os dois códices, tá bom? Os judeus, né, profundamente pesquisadores do Tanar, inclusive pontuando com precisão, baseado, né, na família de Tiberíades, família de maçoretas de Tiberíades, tá? Esse códice é muito preciso, só que ele é completo, tem toda a Bíblia nesse códice, é o documento mais antigo que temos de todo o Tanar, é o Códice Leningrado, tá bom? Produzido nessa data aqui. Então esse cidadão, em 1840, ele compra esse códice da mão de judeus e ele leva este códice, tá, para negociar ali na região, né, da Rússia, uma vez que ele é de Crimeia, esse cidadão por nome Avraham Fikoshiv, né? Avraham Fikoshiv, um negociante. Então, quando ele compra esse quadro em
1840, quando chega em 1863, ele ficou um bom tempo para negociar, de repente a turma não deu o que ele queria, mas quando foi em 1863, ele vende este Códice de Leningrado para a Biblioteca Nacional de São Petersburgo, na Rússia. Ele vende. Então, beleza. Só que aí, um códice completo de todo o Tanar valia um absurdo. E desse códice, vamos então levar, né, para imprimir, né, pesquisando ele letra por letra para ver se não tem falha com base em outros escritos, porque havia muitos, né, maçoretas na época, sempre houve, né, mas como não temos uma boa escola, não temos uma boa faculdade de ciência, de achados arqueológicos, inclusive escritos antigos, levar então para a Alemanha, para a cidade de Stuttgart. Tá? E ali ela foi totalmente copiada, todo esse códice leningrado, assim fazendo, né, a Bíblia que nós temos hoje em mão, que é a Bíblia hebraica Stuttgartensia, tá bom? Essa é a Bíblia que tem todo o aparato crítico com as notas da Massorá Magna e Massorá Parva, tá bom? Que é, né, textos grandes, né, e textos menores, tá bom? Ou seja, Gedolá e Ketaná. Então, essa Bíblia, né, com base no Códice Leningrado, veio sair a Bíblia que nós temos hoje em mão. Só que antes, uma vez que em 1863 ele vende, né, esse códice para a biblioteca da Rússia, em São Petersburgo, quando chega em 1906, aí sai a primeira escrita copiada desse códice, tá? Que é a primeira Bíblia deste códice, é copiada em 1906. Aí tem, que é chamado, né, Bíblia Hebraica 1. Quando chega em 1913, ela passa por uma outra revisão, que é chamada Bíblia Hebraica 2. Quando chega em 1937, aí sai sim a Bíblia Hebraica K, ou seja, Bíblia Hebraica de Kittel. Muito boa, com algumas pequenas revisões, não no texto consonantal, mas sim em algumas notas, né, maçoréticas, de repente, cantilação, vamos colocar aqui embaixo, vamos colocar em cima, esse tipo de coisa, tá bom? No texto é imexível. O texto como está, ele é imexível. Mas eu posso mexer nos aparatos críticos, né, aliás, usando aparato crítico para as necudote ou para as cantilação, né, os sinais de tônica. Então, quando chega já em 1967 até 1977 é que sai a quarta, né, cópia desta Bíblia, né, que é o Códice Leningrado, que é a Bíblia Hebraica Stuttgartense, que foi feito aqui também em Stuttgart, na Alemanha. Então é por isso que é chamado Bíblia Hebraica Stuttgartensia, tá bom? Que é uma Bíblia, né, para quem é acadêmico, quem pesquisa o texto hebraico, quem aprofunda nas escritas de Isaías, Jeremias, porque um vav aqui, porque aqui não tem o tserê. Então é uma Bíblia, sabe, de aparato crítico. Mas já está, pessoal, para sair nesses 15, 20 anos, a Bíblia Hebraica Quinta. Então vai vir assim, ó, já tem ela, ela já em alguns fascículos já à venda. Bíblia Hebraica Quinta, aqui tem o K, tá bom? O K. Então, essa Bíblia deve sair, aí sim, já temos uma versão que já passa da Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Então, de qualquer forma, pessoal, os maçoretas, essa tradição de grandes pesquisadores, inclusive, nessa versão aqui, né, nessa cópia aqui, não tem só judeus, tá bom? Nessa pesquisa científica da Bíblia Hebraica Quinta. Então, eu vou ter a quinta, eu vou ter a quarta, vou ter a outra que é a terceira, a segunda e a primeira. Desde 1906 até daqui 1935, vamos ter o quê? 5 Bíblias com base no texto completo
completo do Códice de Leningrado. O texto consonantal, como está em todo o Taná, mas com as Nekudot e os Tamerhamikra, com os acentos, tá bom? Massoréticos. Então, quem são os massoretas? Grandes contribuidores para a preservação do texto sagrado em todos os tempos. É isso aí, pessoal. Lehitra outra.